Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje volta a entrevistar o meu amigo Paulo Rogério de Albuquerque Oliveira. Na semana passada a gente fez uma entrevista com ele sobre uma proposta de modificação no SAT. E nessa semana ele vai falar sobre uma ideia que ele está propondo, que é o fim do LTCAT, com uma mudança na forma que as empresas se relacionam com a Previdência e com a Receita em relação ao pagamento deste tributo. Na sequência, vamos conversar com o Paulo Rogério sobre essa ideia. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Paulo, Rogério, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Proteção Tendências. E hoje nós vamos falar sobre o fim do LTCAT na sua avaliação, que foi, você já deu um ganchinho lá no final na última entrevista, né? Então vamos começar sobre esse assunto aí, que é dor de cabeça para muita gente, né? O famoso LTCAT. Por favor, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Amigos, Força e Luz, Tendências Proteção, muito orgulhoso de estar aqui, Alexandre Guzmão. Bom, Paulo, você fez uma live esses dias e o título da live eu acho que era mais ou menos esse, né? O fim do LTCAT. Aí muita gente, pô, mas o Paulo agora enlouqueceu, o que ele está querendo e tal. Então a ideia desse programa é exatamente você detalhar o que você quer dizer com isso, qual é as ideias que você tem. Na semana anterior aí que a gente fez a entrevista, a gente falou sobre as suas ideias de mudança no SAT, saindo da esfera do setor da economia para entrar especificamente nos resultados da empresa, né? Que eu acho que é uma ideia muito interessante. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a outra proposta, que é o famoso LTCAT. O que você tem a dizer aí para os nossos espectadores aí sobre esse importante tema? Meu amigo Alexandre, você sabe que em tempos de internet, de mídia, dessa volatilidade, né, da mídia atual, né, a gente precisa ter palavras que sejam rápidas e que atraiam, né? E aí o tema é muito mais profundo que LTCAT, né? Muito mais profundo. Só que para chamar a atenção do nosso ouvinte, eu inventei essa coisa de fim de LTCAT, que no final das contas vai concluir nesse encaminhamento, né, de extinção do LTCAT, mas o assunto é muito mais profundo e diz respeito a um assunto muito maior, que é o seguro acidente de trabalho no Brasil para fins retrospectivos e para fins prospectivos. O SAT, Seguro Acidente de Trabalho no Brasil, uma vez confirmado pelo Congresso Nacional a partir de 2 de outubro de 2022, esse SAT ele precisa passar por uma transformação de eficiência, alterando essas travas existentes hoje para uma metodologia que seja mais fluida e capte melhor o fenômeno, né? Isso olhando o passado, os acidentes ocorridos, pretéritos, incapacidades. Então, o SAT está baseado na incapacidade. E o FACET, Financiamento, Aposentadoria e Condições Especiais de Trabalho, está baseado na precocidade. É outro objeto de investigação. Uma coisa é incapacidade. E para isso você precisa ter uma arrecadação. A arrecadação hoje está baseada no 1, 2, 3% em cima do seguro, em cima do segmento econômico, que não é preponderante. A proposta é que ainda altere isso para faturamento
crie um elastério de alíquotas muito maior do que o atual e acabe com essa burocracia do FAP, frequência, duração, eleja apenas uma variável, que é a despesa relativa, e aplique essa satimetria para todos os 14 milhões de CNPJ empresa, olhando a incapacidade. É preciso, portanto, ajustar a outra perna desse bípede, né? Que é o SAT e o FACET. O FAP morre, o SAT é ajustado por essa nova satimetria, e o FACET, financiamento, aposentadoria e condições especiais de trabalho, o FACET passa a exercer o papel que lhe é devido, por força de uma lei complementar, Alexandre, que nunca saiu. A nossa geração, a minha, a sua, Alexandre, nós não conseguimos fazer a lei complementar para aposentadorias e condições especiais no trabalho. Nós fizemos para pessoas com deficiência especial, aposentadoria especial com deficiência. Fizemos. Lei complementar 142. Fizemos um sistema público de escrituração digital. Fizemos um sistema público de empreendedorismo, que é a criação do microempreendedor individual, a criação do sistema simples nacional, sistema único. Tudo isso está na lei complementar 123. Só que a gente não fez a lei complementar que a Constituição da República exige para a regulamentação de aposentadorias e condições especiais de trabalho. E por conta dessa ausência legislativa, nós somos obrigados a continuar com um sistema precário baseado em LTCAT, PPP, Engenheiro de Segurança Médico do Trabalho, do artigo 5758 da Lei 8.213, que é usada como tapa-buraco. Por que tapa-buraco? Porque nunca saiu a lei complementar. Certo, amigo? Então, o desafio agora é aproveitar a reestruturação do SAT, olhando a incapacidade, para finalmente apresentar à sociedade brasileira uma lei complementar que regule essas relações decorrentes do poder de mando daquele que determina um processo produtivo doentio, esse poder do mando obrigando alguém a se subordiná-lo e, portanto, a ter uma precocidade. Essa decisão política, administrativa da empresa tem repercussão tributária, porque, afinal de contas, essa produção de riquezas está sendo por conta de uma imolação, né? Por conta de um sacrifício humano, uma vez que o risco é intrínseco ao processo produtivo. Como o risco é intrínseco ao processo produtivo e indissociável, você tem aí uma apropriação indébita, você tem aí um enriquecimento ilícito. Por quê? Porque esse trabalho está sendo produzido para a geração de riqueza que contempla alguns, que são aqueles que detêm o poder de mando. A lei complementar precisa exatamente fazer esse equilíbrio entre o poder de mando, aquele que determina o processo produtivo, escolhe qual o produto a ser produzido, qual o serviço a ser ofertado. Aqui vale para qualquer área de produção, né? Produção de produtos e serviços. Primeiro, segundo, terceiro setor, é geral. Né? E uma decisão política da sociedade. Faremos o banimento ou não das atividades insalubres? É uma pergunta fundamental, né? Assim como a pergunta é, vamos privatizar ou não o SAT? Agora, uma vez decidido que vai continuar o SAT estatal, qual vai ser o modelo para uma maior eficiência? Nós estamos propondo uma satimetria baseada em despesa relativa. Só para reforçar, é que as pessoas que não assistiram ao programa anterior, né, por favor, esse detalhamento do SAT, o Paulo Rogério fez a exaustão, tem todos os detalhes. Ele está agora contextualizando, né? Então, se você quiser entender melhor o que ele está falando sobre o SAT, ele está explicando muito bem, mas é muito mais detalhado no programa anterior. Então, por favor, assista o programa anterior. Mas continue, Paulo. Está muito legal aí. É bom falar com professores, né? Você vê que ele sempre arruma a cabeça do aluno ali. Eu estava aqui me perdido, ele foi lá e já me arrumou aqui. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Não, é isso aí, pessoal. Volta lá, dá um clicado aí, volta no vídeo anterior da Tendências de Proteção, que lá a gente faz o esmiuçamento, né? Pelo menos nas grandes linhas aí, do que é esse novo SAT a partir da despesa relativa, extirpando, portanto, o GI, o DRAT, 1, 2, 3, leve, médio, grave. E lembrando que não é uma lei, é uma proposta que o Paulo Rogério defende, não é? Ainda não está aprovado. As pessoas, não, o Paulo Rogério falou que vai mudar tudo. Não,
tem uma ideia que está sendo trabalhada, tem todo um processo legal junto ao Congresso, junto ao próximo governo, né? Isso aí é um processo e é uma ideia muito interessante, mas só para deixar claro, porque daqui a pouco alguma gente vai fazer um corte aqui e dizer assim, vai mudar tudo, vai acabar o... Não sei o quê. Não, mas, Hoje a gente tem que cuidar hoje em dia, né? Pessoal. O Internacional foi campeão de novo porque ele repetiu a estratégia que deu certo no ano passado. Então, lá no NTEP, no FAP, foi a mesma coisa. Todo mundo dizia que era um absurdo, que isso não vai passar nunca. Quem já viu usar epidemiologia, colocar B31 na conta de acidente de trabalho, todo, assim, era geral, era geral. Na hora que as pessoas entendiam a metodologia, ela, caramba, velho, não é que é possível mesmo? E tá aí, né? E tá aí. Tá aí. Então, assim, o B31 é acidente de trabalho? Se você tiver uma presunção epidemiológica. Perfeito. Então, tá, te interrompi agora, desculpe, mas é só para contextualizar, por favor, continue. O FACET, pessoal, é uma decisão política da nossa sociedade. A gente precisa dizer o seguinte: teremos ou não banimento dos trabalhos de hospital? O que você acha, Alexandre? Deve banir os hospitais? Não. Por que não? Se lá faz mal ao trabalhador. Ou não faz? Porque é essencial, uma atividade importante, né? Sim, mas e aí? A gente vai matar quem? Vai matar o paciente por deixar de ter atendimento ou vai matar o trabalhador que atende? Hein, Alexandre? Não faz pergunta difícil para mim, é você que é o entrevistado aí, por favor. Não, chefe, não, é só para a gente fazer Você está me provocando, sei, não, processo dialético, vamos lá. É para a gente desenvolver o raciocínio de tomada de decisão. Claro, nós vamos ter que decidir quem a gente vai matar. Nós vamos matar quem? Não, mas a gente pode tentar decidir minimizando... Não tem como. É impossível alguém trabalhar num barramento energizado e querer que alguém desenergize sem ficar subordinado à energia. Entende? Você vai ler a NR10 lá e fala, tem que trabalhar com barramento desenergizado. Mas quem vai desenergizar, cacete? É possível desenergizar sem estar energizado? É possível trabalhar no hospital sem ter infecto parasitário? É possível entrar no tubulão sem estar confinado? É possível trabalhar em altura sem estar em altura? Então, assim, pessoal, tem muita conversa mole, muito blá blá blá, muito doutorzão aí falando besteira. Porque, meu amigo, vamos ser honestos, direto, objetivo. É uma decisão política de imolação. Imolação quer dizer sacrifício humano. Eu vou matar alguns para não matar todos. É uma decisão política, sem blá blá blá, sem kikiki. Dá para mitigar. Não dá para mitigar. É intrínseco ao processo produtivo. A razão de ser, inclusive, do hospital é essa, né? É tratar doentes, né? A razão de ser de uma subestação, pessoal, é reduzir a tensão. Entra 540, sai 69 kV. De 69 derruba para 380. Quem vai trabalhar com essa energia? Quem é? É automático? É tudo automação? Não! Vamos ser honestos, pessoal. Existe uma exposição que é intrínseca, indissociável, que é a razão de ser daquele processo produtivo. A questão fundamental é, nós vamos fazer o banimento ou não? Vamos banir trabalho confinado, pessoal? Vamos banir o trabalho em altura? Vamos banir o trabalho com infecto parasitário? Vamos banir o trabalho com ambiente ruidoso? A sociedade faz uma reflexão, diz, pelo princípio utilitário, vamos assumir a morte de alguns, para benefício de todos. Correto, Alexandre? Estou sendo muito cruel? Tudo bem, vamos em frente, mas é... Não, pessoal, esse ponto é Não, eu acho que existe formas hoje em dia, tecnologia, para se trabalhar em todos esses atividades que você mencionou, com risco mínimo, né? Se for uma decisão de quem está trabalhando, quem está implementando esse trabalho. Agora, a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Mas vamos... Então, mas eu tô insistindo nessa questão de base aí, porque sem base a gente não sobe prédio nenhum, né? Por que não ia falar em tributo, em facete, não sei o quê, se a gente não sabe para que do negócio? Para que serve o facete, pessoal? O facete serve para custear, bancar
a precocidade. E o que é a precocidade? É a redução do tempo de contribuição. Devido a quê? Às condições especiais. Não é a aposentadoria que é especial, cuidado. Quem é especial são as condições. E por isso a aposentadoria por tempo de contribuição tem uma precocidade devido às condições especiais. Qual o nome dessa aposentadoria? A7. Aposentadoria de Condições Especiais de Trabalho. Cuidado, não é a aposentadoria que é especial. Quem é especial é a condição de trabalho, imposta pelo poder de mando. E o poder de mando homologado pela sociedade, que está dizendo o seguinte: preciso que alguns morram trabalhando para o bem maior, o bem coletivo. É uma decisão política. Então, na hora que o cacique da tribo manda o curumim ficar lá na beira da floresta, o cacique, representando toda a tribo, está dizendo o seguinte: aceitamos que o curumim morra na corrida com a onça. Certo? Mas esse risco vale a pena. Por quê? Porque a tribo será protegida. Porque se o curumim conseguir chegar e avisar, a gente salva o resto. Em vez de morrer 30, morre um. O que é a aposentadoria com condições especiais do trabalho, pessoal? É exatamente essa decisão do cacique da tribo. É indissociável, é indissociável. Não tem como apostar corrida com a onça. Não tem como trabalhar no barramento energizado, confinado, altura, ruído, babá. Não tem como. A engenharia não chegou para a solução desse problema porque ele é insolúvel. Ou você tira o ser humano ou tira um processo. Enquanto tiver os dois juntos, o risco é intrínseco. Portanto, não tem como eliminar o risco. E vamos tratar, portanto, apenas de mitigação. A onça vai comer o pé do curumim ou vai comer o braço do curumim? Isso é mitigação, isso é outra coisa. Agora, o FACET, dada essa decisão política, sociológica da sociedade, está dizendo, teremos sim sacrifício humano. Alguns se lascarão para benefício dos demais. E nós, sociedade, precisamos dar uma compensação social. Essa compensação social, no meu entender, amigo Alexandre, é redução de jornada. Simples assim. A lei complementar nova, redução de jornada. Mantém o salário e reduz a jornada para 6 horas, 5 horas. Ah, não gostei porque isso aí é antiliberal, isso aí fere os princípios do empresário. Ah, tá bom, então vamos fazer uma lei do FACET. Tá bom para você? Você vai pagar um tributo em cima do faturamento. Para quê? Para sustentar a precocidade do processo produtivo que você escolheu. Que sabidamente vai ter sacrifício humano. E que a sociedade homologou, chancelou via um pacto social de imolação. Essa tributação é para sustentar a precocidade, uma vez que houve um pacto social de compensação para esse sacrificado aí. Né? Esse pacto social está dizendo determinados empregadores que obrigarem os trabalhadores a uma precocidade terão um tributo para recolher para que toda a sociedade, via INSS, sustente a redução desse tempo de contribuição, uma vez que a sociedade não aceitou reduzir a jornada, Alexandre, que seria o ideal. Porque se você reduz a jornada, você faz a compensação social por conta desse sacrifício e introduz uma variável... Quando a gente está falando de periculosidade, você falou eletricidade e tal, mas estou falando de insalubridade, né? São dois aspectos. A periculosidade me parece um pouquinho mais difícil, mas a insalubridade me parece que a redução de jornada é um ponto fundamental, né? Porque se eu tenho um contaminante, alguma coisa que eu me exponho ao longo do tempo, se eu diminuo esse tempo de exposição, eu estou trabalhando corretamente. Obviamente que a eletricidade, se eu tiver menos tempo perto de um choque elétrico, vai ser também, mas me parece que ali o choque elétrico pode acontecer a qualquer momento, né? Mas a contaminação, digamos, né, química, ou, né, o ruído, aí se eu ficar mais tempo, com certeza a probabilidade maior. Então, só para reforçar esse aspecto. E o que você está falando de diferente do que tem? Hoje tem digamos, a empresa
ela tem um diferencial já, né, certo? Ela contribui de forma diferenciada para esse tipo de exposição, certo? Já existe isso numa alíquota maior Não por conta do tal do LTCAT, né? Do prostituído LTCAT. Sim. Então nós temos aí um mercado, né, é, corporificado na engenharia e medicina do trabalho que detém o monopólio. Esse monopólio está dizendo o seguinte, ó, qual é o laudo que você quer? Não, eu quero um laudo para não pagar o FACET. Está aqui na mão, senhor. Tá, chefe, está aqui, ó. Por quê? Porque o sistema está todo a decisão do tributária previdenciária está na mão da empresa, porque é ela que produz o LTCAT e o LTCAT é esse que vai instruir o PPP e agora o Mas aí E-Social. você está falando que então os peritos que assinam o LTCAT, eles não estão sendo éticos, estão... Não. Não. Pessoal, eu estou falando do sistema jurídico completamente desparafusado, Ah, que não. nada bate com nada, e Tá. qualquer tese se sustenta. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Como você não tem uma lei complementar regulamentando, Sim. tem um artigo 57 que fala, ó, se o laudo disser isso, está valendo. Baseado em quem? Em qualquer coisa. Aí, não, mas tem lá na IN 77, que agora é IN 128, tem a resolução dos médicos peritos do INSS, aquela bagunça, né? A resolução do INSS contrariando o decreto, que é norma superior, aquela zona. Então, assim, nessa bagunça, Uhum. qualquer laudo está valendo. Por quê? Porque não é questão ética, é questão de desarranjo institucional. Você não tem regras objetivas e não tem metodologias específicas. Porque é impossível tê-las. Esse é o ponto. É impossível tê-las. Por quê? Porque cada empresa tem uma realidade. Então, como é que o Estado vai colocar numa IN como é que deve ser feito um laudo que é estático para uma exposição que é dinâmica? Então, por definição de projeto, o LTCAT não alcança, não tem potência. Então, assim, virou essa terra de ninguém, e por isso que qualquer coisa está valendo, porque você já tem lá o dinheiro para o engenheiro ou médico, o risco desses caras serem pegos é zero, porque o próprio Estado não definiu qual é o gabarito, o que presta e o que não presta, e a decisão fica na mão da empresa, baseado no debate entre contador, advogado da empresa, sonega, não sonega, qual é o risco que eu corro, a Receita Federal vai me pegar, não vai, esse laudo está bem estribado, não está estribado, enfim. Então, hoje o que nós temos é um acréscimo de alíquota, desde que a empresa diga que há fator de risco. Esse é o ponto. Está na mão da empresa pagar ou não pagar o tributo. Isso acontece hoje por ausência de regulamentação. Por quê? Porque não saiu a lei complementar, Alexandre. A gente está usando o LTCAT da Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. Que na época o LTCAT era a exceção. A LTCAT era a exceção, era para ruído e calor. O resto era profissão. Então Que não... você está falando então de retornar ao tempo de que a insalubridade está ligada, digamos, a condição estava ligada à profissão. Não. Eu estou lembrando que a Tá, gênese do ok. LTCAT. Tá, mas qual é a solução então que uma lei, Não, digamos... peraí, cara. Se a gente não entender, pessoal, Não, onde é que a gente ok. está? Nós estamos numa bagunça completa. Perfeito. Não há referência de nada. Nada bate com Sim, nada. Por quê? Porque nós estamos usando um sistema jurídico para o qual foi concebido um tal de LTCAT, perfeito. que era exceção, que não tinha nada de tributação, não tinha nada de preocupação com desempenho, não tinha uma preocupação com estrutura mínima de laudo de qualquer coisa, não tinha método, não tinha nada. Sim. Coloca o que lá? Coloca 80 dBA. O que é dBA? Sei lá, é um D, um B, um A, sei lá, qualquer coisa aí. Para quê? Só para tapar buraco daquilo que não tiver no 83080, que é o decreto da época. Aquilo que não tiver no 53671, que são as profissões da época. Você tá simplificando, mas no 80 do CQ, se tiver lá, o técnico que fez uma avaliação disse que ou a condição é acima do padrão, digamos, previdenciário lá, que é 80, né? 80, 85 Então, e tal. mas é isso que eu Então, estou assim, mas assim, passar para o amigo. mas assim, bom, vamos continuar. Eu queria entender, digamos, Pessoal, a sua lógica vamos lá, para... pessoal, o Alexandre me perguntou se hoje paga ou não paga o acréscimo, não é isso? Não foi isso que você me perguntou? Você me perguntou se paga o FACET, não foi? Sim.
Essa foi a pergunta Se não, que já, gerou já não esse- está previsto na legislação que a empresa paga ou não paga, já está previsto. Você está dizendo que as empresas não pagam porque elas decidem não pagar e fazem um laudo fajuto, é isso? E esse laudo fajuto não é que a empresa é desonesta, não é que a empresa tem má índole, não, porque o sistema é fajuto. Porque o sistema é de 1960, cuja preocupação do laudo não era tributária. Entende, Alexandre? O laudo nasceu lá atrás, na Lopes, em 1960, para as franjas das profissões não contempladas nos decretos à época. Tá. Ok. Entendeu? É que eu Porque quero então, chegar dada onde é que você está propondo na mudança da lei. Tá. O conceito eu entendi, acho que está claro. Não, mas é isso. Então, esse é o ponto. O LTCAT não presta por quê, pessoal? Porque o DNA é fajuto. Tá. Então, esse troço chamado LTCAT não tem solução para ele. Por quê? Porque mesmo que eu escreva uma instrução normativa com 3.000 páginas, eu não consigo pegar as situações de campo. Porque cada empresa tem um processo produtivo, tem uma peculiaridade que jamais vai ser possível captar a posteriori. Olha que interessante. A posteriori. Então, o sistema hoje está baseado em quê? No a priori. Então, a priori, eu faço um laudo, o laudo transpõe as informações para o e-social, que são aquelas fragmentações do tal do PPP papel, que virou meio eletrônico. Isso está pulverizado no e-social. A partir do e-social, eu pago ou não pago o tributo, lá no evento 1.200. Isso já está no ordenamento jurídico hoje, mas o DNA é o mesmo, qual seja, depende do laudo. Se eu quiser pagar, não pagar, se eu quiser correr risco de sonegar, se eu quiser isso, se eu quiser aquilo outro, o sistema é tão fajuto que ele permite qualquer combinação disso, entendeu? Porque o laudo é irrastreável, o laudo é completamente irrastreável, é um documento isolado, errático, desconectado, ele é comprado, pessoal, o laudo é comprado, eu faço o que eu quiser no laudo, o laudo é meu, eu comprei um laudo, eu sou empresário e comprei um laudo. Esse engenheiro fez de um jeito que eu não gostei, o contrato é outro, até achar um laudo que me agrade, certo? Certo, Alexandre? Você está falando, digamos, de uma questão ética de um profissional que vai se vender por. Não, chefe. Que acontece, eu não estou dizendo que não acontece, mas tudo bem. Amigos, Mas- eu não estou sendo claro aqui, pessoal. Não, Tem 10 engenheiros éticos, tem 20 médicos perfeitos, ok? Ok. Os 20 vão produzir 20 laudos distintos, e todos corretos. Tá, mas daí, desculpa, mas daí eles são. E todos- Alguém está sendo incompetente. todos corretos. Que Não, porque como é que você transforma um vídeo em uma foto? É um problema genético. Assim, o laudo ele é a fotografia. Não, E- tudo bem. Hoje a empresa tem ruído, amanhã não tem. Não. Isso, tudo bem, eu posso entender. Não. Hoje teve hora extra, amanhã não teve hora extra. Hoje o trabalhador não veio o folguista dele, veio o folguista. Hoje o mancal da máquina entrou em vibração. O pedestal da máquina teve uma alteração lá de reverberação. Hoje entrou uma tinta que não. Pessoal, é a dinâmica do dia a dia. É impossível ter um laudo que preste, por definição do projeto. Não é que o engenheiro é safado, que o médico é pilantra. Não, Alexandre, não. Não, Todo tá, por isso que mundo perfeito. Porque, assim, você então, estava assim- passando a ideia disso aí, por isso que eu quero reforçar que não é só nossa ideia é atacar, digamos, a ética, digamos. E a gente sabe que tem engenheiros que não são éticos e como qualquer profissão. Pessoal, eu né? não estou falando de pilantra, Tá, amigos. tá Eu bom. estou falando de sistema, eu estou falando de pilantra. Pilantra tem em todo canto. Até aqui em casa tem. Tá, mas você Eu falou tô do falando empresário pilantra, que foi até. Você já acusou o empresário aí, que ele foi até achar o laudo que ele queria, né? Então. Pessoal, isso não é pilantragem, isso é navegar na permissividade da norma. Tá, tudo bem. Então, assim, eu sou empresário, eu vou pagar mais, vou pagar menos. Eu não sou besta, vou pagar menos. Como é que eu pago menos? Analisando o risco. Qual é o risco que você pega? É baixo. Aí, isso aqui dá o quê? Isso aqui faz o seguinte, me dá o laudo aqui, vamos embora. Isso, entendeu? Isso só acontece porque o sistema permite essa discricionalidade, Alexandre. Não, perfeito. Quem é o culpado dessa história toda somos nós, sociedade, que não produzimos uma lei complementar, explicando tudo isso. Por que tem essa porcaria de laudo até hoje, de 1960? 1960, Alexandre, presta atenção, 1960. Quantos anos dá isso? 60 mais 22, 40, dá 40 mais 20, 62 anos. 62 anos.
E a gente está com não é que os 62 anos está ultrapassado, não, pessoal. Tem coisa de 62 anos que é nova. Mas isso está ultrapassado porque o DNA foi para um outro projeto. Foi para o projeto de tapar buraco da franja das profissões, que não existe mais há muito tempo. Só existia laudo para calor e ruído, sem nenhuma preocupação metodológica, sem nenhuma preocupação com tributo, nenhuma preocupação com nada. Era um papel só para compor lá no processo lá do INSS. E esse documento é decisório hoje para a tributação. Esse é o. Então, assim, nós temos um sistema que precisa ser alterado não, precisa ser criado, que ele nunca foi criado. A lei complementar nunca saiu. Por não ter saído, a gente pegou por arraste, a gente pegou esse 5758, que é Ctrl-C, Ctrl-V da Lopes, 1960. E essa historinha de engenheiro, médico, PPP, tudo isso aí vem lá de trás. Então, qual o compromisso que nós temos com esse para trás aí? Nenhum. Até porque eles cumpriram o papel dele, né? Foram importantes e tal, mas hoje não faz sentido você ter uma precocidade declarada pelo empregador e quem quiser discordar, que depois diga que o empregador fez o laudo sem cumprir os requisitos. Né? Como esses requisitos eles não são possíveis de serem estabelecidos a priori, você sempre vai ter um contraditório do absurdo. Então, o trabalhador tem um benefício negado, o INSS nega porque o PPP não presta, o PPP não presta porque o LTCAT também não presta, e não presta porque não tem um requisito que seja gabarito de presta que não presta. Entende? Não é questão de ética, que o cara comprou, conta safado, nada disso, não. Estou falando de questão objetiva. Né? O que é um laudo bom hoje? Não tem requisito para isso. Por quê? Porque a dinâmica de trabalho é tão grande, que uma foto não capta. Consigo me explicar, Alexandre? Consegue, mas eu estou querendo entender digamos, a proposta, digamos, de ter a lei e o que a lei traria. Isso, é que eu não falei sobre a lei ainda, né? Pois não, por isso que eu estou ansioso aqui, eu estou querendo, eu já quero a solução do negócio. O atual sistema, se a gente combinar aqui, que a gente concordar aqui, que o atual sistema não presta, aí eu posso falar do novo. Mas se você disser, Paulo... Não, eu não estou defendendo o atual sistema, eu estou colocando que é a realidade, tá, ok, mas tem problemas, claro que tem, então, e nós estamos aqui para discutir tendências, é exatamente a ideia do nosso programa, proteção tendências. Então, assim, a ideia, a contextualização que você fez corretamente, e acho que está bem legal. Agora, qual é, digamos, o caminho? Além de criar essa lei, ok, para regulamentar isso, e o que diria essa lei? Vamos entrar nesse... Não, essa lei vai dizer tudo aquilo que hoje o atual sistema diz que não presta. Então, essa lei não pode partir dos referenciais que hoje estão presidindo as relações. Qual o referencial? Nega o quê? O direito do trabalhador, que está em sacrifício. O direito do trabalhador é negado baseado numa decisão administrativa, político da empresa, que tem poderes totais, soberanos. Porque jamais lá na frente o INSS, a Justiça, o trabalhador, a perícia lá na frente, vai poder recuperar a informação desse laudo feito hoje, porque essa informação pertence apenas à empresa. Então, o primeiro ponto é enxergar o eixo filosófico. Deixa eu só ver se eu entendi o que você falou agora para mim entender, tá? Porque, vamos lá. Você está dizendo que o trabalhador hoje ele vai na Previdência requerer uma aposentadoria especial e não recebe porque a empresa não disse não, ele não é especial, não paguei, não contribuí e tal. O que você está propondo nesse caso? Que a Previdência passe a pagar, e eu não entendi esse aspecto, só para deixar claro. Já que você tem uma presunção hoje, com poderes soberanos na mão da empresa, você inverte a presunção e sai do a priori e coloca a posteriori. Presume antes e abre o contraditório para a empresa depois. Então, o INSS
marcaria esse benefício, colocar um xizinho lá no NIT. Só para trazer para a realidade atual, sem CAT, é o famoso sem CAT. O cara vai lá, presume que. Eu estou fazendo um paralelo bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim. Não, tem a ver, a doença que esse trabalhador tem, ela está ligada à atividade daquela empresa, então eu presumo que ela tenha ligação. Isso. E a Previdência diz que aquilo ali tem sentido, ter lógica. E a empresa que prove que não foi lá que ele pegou aquela doença. É mais ou menos isso aí que está uma inversão. Não, perfeito. Tá. É isso. E isso é conhecimento do campo sanitário ambiental. Estamos falando de uma tecnologia conceitual do campo sanitário ambiental, que foi transportado para o campo previdenciário em relação às incapacidades. Perfeito. E agora nós estamos estendendo essa extensão para o campo da precocidade. Tá. Então, esse raciocínio invertido está dizendo o seguinte, é poder demais na mão da empresa para dizer se é ou não é acidente de trabalho. Por quê? Porque a gente estabeleceu que a CAT, quem emite a empresa, é poder soberano da empresa. Perfeito. Agora... Aí veio o presidente lá da CNI, das indústrias, e percebeu que esse sistema, apesar de visualmente ser melhor para o patrão, porque preserva o poder soberano do patrão, esse sistema, na verdade, estava corroído por baixo. E o patronato não estava percebendo que ele estava sendo refém do próprio sistema. Uma vez que o patronato que queria sonegar simplesmente não emitia CAT. Então, um patronato alinhado, moderno, enxergou o seguinte, vamos mudar o sistema e deslocar a presunção. Desloca a presunção e abre o contraditório, porque o bom patrão continua sendo a palavra final. Ele vai ter lá o contraditório, que ele vai ter a informação que ninguém tem, que é a informação da própria empresa. E aí você desloca o contraditório. Em outras palavras, você inverte o eixo filosófico. Nega antes para o trabalhador provar o impossível depois, sistema atual, concede antes, por presunção, para alguns, para a empresa dizer que não. Depois. E nessa presunção vem a tributação em cima do faturamento. Tá, a mas empresa, a empresa, caso prove que aquela presunção foi indevida, ela se ressarce como ela se ressarce hoje com a compensação na Receita Federal, né? Tá, mas só para me entender o processo lá. Vamos pegar aquele mesmo trabalhador que foi lá na Previdência, né? Hoje em dia nem vai mais, né? O cara é tudo digital e tal. Mas ele entrou com uma ação pedindo aposentadoria especial, alegando que ele trabalha numa atividade. Vamos supor que ele trabalha numa atividade insalubre. É isso que você está defendendo. Ele parta do... Não. Vai ser criado um módulo do NTEP. Tudo epidemiológico. É tudo epidemiológico. Então, assim, a partir da epidemiologia, nós teremos preditores epidemiológicos que têm potência epidemiológica de afirmar. Ele vai se aposentar, mas assim, eu estou querendo entender quando é que o trabalhador vai buscar isso na Previdência. Porque Não. A Previdência que vai dizer, você tem lá um negócio de solda, não sei o quê. Então, em tese, você tem que provar que aquele negócio de solda não é insalubre. É isso que você está propondo? Não tem nada a ver com o trabalhador. Eu estou querendo o primeiro passo, tá? Digamos, quem é que gera o fato, né? Porque até hoje o fato está ligado a um documento que a empresa diz que não tem, ou tem, né? Esse é o fato. É a partir dali que gera. Então a Previdência vai gerar, digamos, toda empresa que tem lá aquela atividade, em tese, tem uma atividade insalubre. É isso que você está dizendo? Eu não uso a palavra insalubre porque ela confunde com outras coisas que tem por aí, né? Eu não uso a palavra insalubre. A palavra é precocidade. Qual é o bem jurídico do facete? Precocidade. Paga por quê? Porque vai antecipar a aposentadoria. Tá, mas precocidade de uma condição não insalubre. A palavra precocidade, ela mas é muito amplo, pode ser coisa. Precocidade pode ser uma coisa positiva, chefe. Né? É precoce para aposentadoria. Eu estou falando, pessoal, eu estou falando de precocidade da capacidade laboral. O trabalhador entendi. Ele vai perder a capacidade. Tem reduzido. Eu já disse isso aqui. O precocidade aqui não é a figura da frente da incapacidade. Tá.
A incapacidade você olha para trás, a precocidade você olha para Tá, frente. mas, Qual é a mas, mas, precocidade? Paulo, Ok, vai reduzir. vamos falar porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas Não, têm uma realidade atual para elas entenderem, senão eu estou entendendo a preocupação com os termos, mas assim, vamos falar português assim que as pessoas entendam pronto, mais. não é insalubridade, pessoal. Não é insalubridade. Tá, Pode ser penosidade, pode ser periculosidade, pode ser qualquer coisa dada aí, certo? O tá. que vai interessar para o método é, vai haver uma inferência a partir de epidemiologia, com base em 20 anos de banco de dados, que vai fazer a predição com cálculo de falha, de engenharia de teoria de risco, de engenharia, com FEMEA, com ETA, com FTA, tecnologia embarcada, muito conhecimento, cálculo, dizendo o seguinte: há uma predição de risco que aponta para uma precocidade. Perfeito. Deixa eu E só fazer. Sim. a empresa só vai poder dizer que não há precocidade se ela demonstrar que esse indicador epidemiológico, Uhum, calculado para todo o Brasil, para todas as empresas do Brasil, uhum. para esta empresa especificamente, ela vai provar, baseado na sua gestão, nos seus indicadores, nos seus resultados, não apenas plano de ação, não apenas inventário de risco, mas também isso. Ela vai demonstrar, baseado em todo o sistema de gestão, de que essa precocidade que apontou uma tributação por presunção, a empresa vai ter condição de desmontar essa presunção, recuperar essa grana, porque ela vai provar que essa inferência, no caso, extrapolou, né, não deveria ser aplicado por caso dela. Porque o método epidemiológico, tipo NTEP, está dizendo, ó, trabalhar em banco dá transtorno mental. Determinado CNPJ tem um nível de precocidade que aponta uma fração etiológica de tantos por cento. Então, você cria instrumentos epidemiológicos, que é uma novidade aqui na revista Proteção, é uma novidade, porque a gente não está acostumado a falar disso, não é, Alexandre? A gente fala em cumprimento de programa, CIPAT, CIPA, não sei o quê, meu amigo. Agora é teoria do risco, agora é falha, agora é árvore de falha. ETA, eu quero saber cadê o modo e efeito de falha. O que é falha? É um acidente, um quase acidente. Cadê o teu programa de quase acidente? Cadê os teus programas? Sei lá o quê. Agora, você vai ter que provar, não no LTCAT, você vai provar na evidência contra-epidemiológica de que essa epidemiologia que apontou para uma tributação por presunção, essa epidemiologia deve ser derrubada. Essa é a novidade aqui estamos falando de uma coisa nova chamada precocidade, coisa nova em termos de dia a dia da gente, né, pessoal? Que a gente ficou preso nessa coisa de insalubridade, penosidade, meu amigo. Ó, a despeito de tudo isso, a questão objetiva é qual é a probabilidade do trabalhador comparecer no INSS nos próximos 10 anos? Perfeito. Não, agora ficou mais claro em Por relação esse a. processo produtivo aqui. Então, se você tem um processo produtivo lá, pouco interessa o nome, pouco interessa o PGR, meu amigo, pouco interessa. A questão objetiva é: cadê a tua análise de desempenho? Cadê as tuas curvas de projeção? Porque já que Tá, você mas. está determinando um processo produtivo que vai gerar precocidade, você tem que pagar por isso. Tá. Eu queria entender só. Você vai, você, Sim, sim. você vai pagar por isso não pelo que você disser que vai pagar, mas aquilo que você provar que não deveria ter pago. Inverte a coisa. Uhum. E aí o LTCAT morre por quê? Porque, obviamente, a empresa não vai provar o dinâmico pelo estático. Ele vai ter que provar o dinâmico pelo dinâmico. E como esses cálculos, eles são cálculos horizontais, você precisa ter o fluxo de malha, né? O fluxo de malha, ó, o fluxo de falha, né? Indicando, ó, o nível de falha aqui é baixo. A falibilidade do meu processo produtivo em relação à falha acidente de trabalho é essa aqui, ó. Confiabilidade, essa aqui. Qual é o meu MTBF? Qual é o MTTF? Qual é o meu tempo entre falha? Qual é o tempo médio entre falha? Qual é o tempo até a falha? Enfim, você entra numa tecnologia que é de manutenção preditiva. As empresas, amigo Alexandre, entendem muito bem o que eu estou falando aqui. Né? O povo do CERN tem uma dificuldade, porque na escola a gente não aprende nada disso, ainda aprende a decorar NR, né? Agora, o pessoal de manutenção, o pessoal de preditiva, de corretiva, de preventiva, corretiva e preditiva, sabe exatamente o que eu estou falando aqui. Então, nós, na verdade, estamos importando a tecnologia da manutenção preditiva
que trabalha com indicadores, métricas e projeção, com curva de falha, com indicadores objetivos, MTBF, MTTF, com técnicas de análise de risco, FEMEA, FTA, ETA. A partir disso, o Estado brasileiro diz, a predição para essa máquina quebrar é 2 horas. Assim como a manutenção faz com a parada De manutenção. preventiva. Sim. Por que para? Por que para a preventiva? Por que as empresas esperam quebrar, que é o acidente de trabalho? Porque o sistema está muito bom para manutenção de quebra. Manutenção de quebra quer dizer, espera pifar, espera quebrar, vai para o INSS, problema dos outros não é meu. Na hora que você inverte a lógica, coloca a tributação no faturamento, coloca uma evidência objetiva e pede para a empresa comparecer, depois ela vai ter que dizer se o plano mestre de manutenção presta ou não, né? E vai dizer, o nível de falha que você fez a predição é de 10 a cada 1 milhão de horas. E aqui você está provando que é 1 a cada 1 milhão de horas. Então, tem direito a pegar o dinheiro de volta. Perfeito, É simples. perfeito. Deixa eu só É fazer uma reflexão em relação ao que você falou na entrevista anterior, que nós estávamos falando do SAT, né, que também eu acho que está muito focado nessas questões de resultado e tal, e mostrar que agora a gente está falando de LTCAT, para mim está muito ligado a adicionais, né? Vou falar de insalubridade aqui, de periculosidade e tal. Mas assim, para mim só não ficou claro se você está falando de não ter isso, ou seja, a empresa vai pagar, porque você falou muito em acidente e tal, né? Para mim, mas adicional está mais ligado a, digamos, insalubridade está mais ligado à doença, né? De adoecimento e exposições como ruído, agentes químicos e tal. Qual é digamos, como é que eu trato esse trabalhador, tá? Vamos pegar concretamente um trabalhador exposto a um agente, uma coisa mais simples que é ruído, para não falar de outros agentes, mas assim, ele tem hoje a possibilidade de ter um adicional pago pela empresa ou não, né? Às vezes a empresa não paga, e depois a contribuição da empresa para a previdência ou não, certo? Ele está caracterizado, tá? Como é que a sua ideia, a empresa vai identificar esse trabalhador ou essa atividade a partir, digamos, da atividade da empresa, é isso? Eu tenho uma fundição, eu já vou epidemiologicamente dizer que tem muitos casos de fundição que acontecem o adoecimento dessa forma que geram esse adoecimento. Qual é a diferença dessa questão do LTCAT que você está falando do SAT? Porque, na verdade, para mim, os dois estão muito parecidos, a ótica. Não estou dizendo que está errado, mas assim, e o SAT já está penalizando a empresa, penalizando na sua proposta de cobrar bem mais do que uma empresa que não tem esse tipo de acidente. O SAT está preocupado com a incapacidade que já foi dada, que já aconteceu. Essa incapacidade serve para predição de manutenção preventiva. Então, o mesmo fenômeno, que é incapacitar para o trabalho, aponta 2 possibilidades teóricas de abordagem. Você aborda a falha, que já aconteceu, e paga mais por isso, que é o SAT, e faz a predição do futuro. Vai acontecer mais. Porque, em termos de manutenção preventiva, eu já sei que a máquina está com um nível de falha muito alto. Essa teoria é transplantada aqui para o tributo, que não tem nada a ver com laudo de insalubridade, Alexandre. Pelo amor de Deus, você falou em laudo de insalubridade aí, não tem nada a ver, nada a ver. Norma trabalhista, pessoal, não está nesse debate aqui, tá? É como se não existisse, né? Negócio de laudo de insalubridade, não, estou falando de aposentadoria especial. Não, porque você falou laudo de insalubridade, aí confunde mesmo, né? Pessoal, não tem nada a ver. Laudo de insalubridade tem nada, é norma trabalhista. Eu estou falando de LTCAT. LTCAT é norma tributária. Mas o LTCAT pode ser usado para isso, né? Não. Tem nada a ver. Tá. Né? O mercado foi que fez essa pirueta aí. Então, assim, o direito tributário tem um documento tributário chamado LTCAT, Tá. que só serve apenas e tão somente para fins previdenciários tributários. Ok.
por uma O aposentadoria laudo de especial. insalubridade, o laudo de periculosidade não tem nada a ver com isso. Não, eu estava falando LTCAT. Se eu falei laudo de periculosidade, eu falei errado. Foi. Mas assim, desculpe, eu estava me referindo ao LTCAT. Desculpe, então, se eu... Tá, então esse LTCAT, ele some do processo, por quê? Porque agora não tem mais a figura do dizer antes. A empresa não diz antes, ela diz depois. Porque já foi dito que é especial a partir de uma tecnologia epidemiológica. Essa epidemiologia está dizendo, baseado nas incapacidades pretéritas, teoria da falha, eu consigo fazer a predição do modo e efeito de falha. Com base nessa predição, com técnicas de manutenção preventiva, técnicas de qualidade, trazendo todo o arcabouço que nós já conhecemos, né? O Brasil é muito bom nisso, em toda essa parte de manutenção. Então, toda essa tecnologia é embarcada e a gente monta um ponteiro de precocidade, fazendo com que as empresas paguem mais ou menos esse facete por presunção, por antecipação de receita. Antecipa a receita, esse dinheiro fica lá sob verificação até que a empresa apresente o contraditório. Esse contraditório ela vai reunir das suas informações ambientais, que não tem LTCAT, porque a lei nova, né, Alexandre? A lei nova, pessoal, vai revogar o 5758. Esquece a LTCAT. Deixa de existir mesmo. A lei não fala mais em LTCAT. A lei fala em precocidade, qual é o máximo e mínimo de precocidade, qual é o máximo e mínimo de alíquota. Tudo novo, tudo é um novo mainframe, é uma nova estrutura. Isso é a proposta que você está falando, não é, certo? Amigo, é isso. Não, é que a pessoa que ouvir isso aí agora só para trazer para... É uma proposta que você está fazendo. Não, perfeito. Sim, amigo, o modelo que está aí, pessoal, é de 1960, é da Lopes. Essa porcariazinha de decreto, de laudo, de perfeito, dinheiro. perfeito. Essa merda ela toda, que a gente já sabe que não presta. Tá. O que está sendo proposto, o que está sendo proposto, que é uma maluquice minha, o que está sendo proposto uma boa ideia, não é uma maluquice. É engenharia, colocar conhecimento, colocar cientificidade, colocar refutabilidade, colocar números. Tá, agora deixa isso que a SST não tem, meu amigo. Por quê? Porque a SST trabalha com decoreba de NR. Por isso que eu fico tão raivoso aqui quando falo em NR. Quando você vai para tributação, é desempenho, é rubrica contábil. Meu amigo, seguinte, olha, quanto está custando não fazer manutenção preventiva nas máquinas do galpão? Uhum. Tem nada a ver com SST, entende? Uhum. Isso tem a ver com tecnologia. Meu amigo, seguinte, olha, é melhor fazer preventiva, é melhor parar 3 dias, 2 dias, do que esperar quebrar. Essa é uma decisão política do Estado. O Estado vai dizer isso onde? Numa lei complementar. Ó, empregador, você vai fazer manutenção preventiva, mesmo não querendo. Por quê? Porque você vai antecipar o dinheiro para o fisco e você só vai se creditar desse dinheiro se você disser que fez a manutenção preventiva. E eu quero ver o plano mestre de manutenção, quero ver seu cálculo de falha, quero ver o seu cálculo de projeção de falha. Porque o meu cálculo já está predizendo, com base nos 20 anos que você produziu, já está predizendo que seu nível de falha é quebrar 1 a cada 3 meses. Inverte tudo, Alexandre, inverte tudo. E quem vai estar bem nisso? As empresas que fazem gestão, já fazem gestão. Só que hoje elas hoje são obrigadas a pagar 6% porque tem ruído, mesmo fazendo gestão. Uhum. Nessa perspectiva agora, tanto faz se é ruído, calor, não tem mais isso na lei, Alexandre. Na proposta de lei, não vai ter mais um rol de ruído, calor, nada disso. Vai ter lá, indicador de precocidade. Esse indicador é composto por variáveis de falha. Essas variáveis de falha foram colocadas em top-down pelo FTA, técnica. Foram coladas modo e efeito de falha, TMEA, técnica. Cujo o evento desencadeador, ETA, técnica. Tudo isso está dentro do plano de manutenção que já existe nas empresas. Então, as empresas agora vão fazer a contraprova, depois do benefício marcado, como sim, especial, por presunção, sim, por presunção, e o trabalhador não terá direito enquanto tiver sob verificação. Fica marcadinho lá o NIT dele.
até a empresa apresentar a prova em contrário. Apresentou, desmarca. E esse dinheiro fica com quem? Com a própria empresa. Então, naquele mês, Alexandre, ela se compensa e não paga a receita daqueles 100 mil que ela estava lá sobrestada. Entendi. Com isso a gente revoluciona o sistema, porque todo o pessoal da revista Proteção passa a ter um nível de empregabilidade gigante, passa a ter um nível de valorização estratosférico, porque agora as empresas vão contratar os profissionais que leem a revista Proteção, profissionais esses que vão ter que apresentar resultados, inclusive para o futuro. Resultado de reduzir o passado, porque o SAT está captando a incapacidade reativamente e o sistema está captando proativamente o futuro, né? A partir da teoria das falhas. Deixa eu só perguntar uma coisa sobre a epidemiologia que você falou aí, né? A análise das incapacidades geradas e tal, né? Isso deve, pelo que eu imagino, deve mudar digamos, algumas atividades que são hoje muito preocupadas, né? São relevantes e que talvez não sejam tão relevantes quanto outras. Deve mudar. Você está tirando a questão do... Estou entendendo corretamente? É isso? A proposta de fazer trabalhar sobre os resultados que estão sendo gerados, os adoecimentos que estão sendo gerados, e não, porque ruído não sei o quê, né? Vira aquela coisa fechadinha, não, ruído Não, tem coisa muito mais grave que o ruído, o câncer ocupacional é muito mais grave, o cara morre, o ruído ele fica terrível, fica surdo, mas o câncer ocupacional as pessoas morrem, né? E a gente dá muita importância para o ruído e se esquece do câncer, né? Qual é a bronca hoje? A bronca hoje é dorsopatia. Primeira doença do trabalho hoje, que é disparada, a primeira colocada do ranking nacional, a gente fala em queimadura, em pé cortante, meu amigo, é dorsopatia. CID-M. Segundo colocado, CID-F, transtorno mental. Terceiro colocado, outro M lá, o M65, tendinite, tendinossinovite. Então, assim, a gente está completamente desfocado, desparafusado. Assim, é como se a gente vivesse em outro planeta, né? Assim, aí fica essa coisa de ruído, calor, não sei o quê, NR15, blá, 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 blá. A questão objetiva é, cadê os números? Quantas dorsopatia houve no ano passado? Qual é a NR que pega isso? Não tem, não vai ter nunca. A NR não está preocupada com isso. Quem está preocupado com o desempenho, quem está preocupado com o resultado, é quem paga, é o INSS. E a empresa que, por enquanto, não está sendo cobrada pela Receita Federal. E com isso, perde quem? Perde o empregador que está lá na frente, que está concorrendo aí no dumping social, né? Porque o preço praticado no mercado é um preço dumpeado, né? Já tem um dumping social porque o cara embute no preço do produto a sonegação fiscal. Sonegação baseada nessa facilidade que é produzir o LTCAT hoje do jeito que eu quiser. Então, é uma sonegação que termina sendo uma elisão fiscal, né? É um termo bonito para dizer o seguinte, eu não estou sonegando o tributo, eu estou fazendo planejamento fiscal para, usando a lei, não pagar tributo, entendeu? E isso não é ilegal, ao contrário, isso é recomendável, né? Que as empresas façam elisão fiscal exatamente por aproveitar as brechas da lei, né? Só que o sistema atual não tem brecha, ele é um buraco só. É um ou outro pontinho que aparece, o resto é buraco. Porque o sistema vem lá de 1960, LTCAT, aquela bobajada toda lá com o INSS dando pitaco, resolução do INSS, dos médicos peritos, que não sabe nada de engenharia. Como é que o INSS, medicina pericial do INSS, vai escrever uma resolução falando sobre ruído, cara? Calor, radiação ionizante? Assim, é uma maluquice completa. Então, por conta dessa maluquice, o sistema está completamente desordenado e produzindo esse nível de desarranjo, né? Proposta objetiva é arranja, organiza, coloca o eixo filosófico, deixa claro para todo mundo qual é a regra, concordando ou não, fica todo mundo sabendo qual é a regra. Isso aqui foi votado no Congresso Nacional, tem uma lei complementar. A tributação é em cima do faturamento.
não tem regime especial para renúncia fiscal, isso aqui entra no cômputo. Esses números apresentados pelo governo são auditáveis, refutáveis, verificáveis, né? Você tem a predição de fatores de risco, né? Não, predição de falhas, né? Não é fator de risco. Você não fala mais em ruído, viu, Alexandre? A lei complementar não vai trazer, o decreto vai dizer qual é o. Esquece isso. Isso aí é do século passado. Não cabe ao Estado dizer qual o risco que a empresa vai ter e como é que avalia aquilo, como é que calcula aquilo. Não cabe ao Estado fazer isso. O Estado tem que dizer o seguinte, o nível de falha está alto, velho. Agora, como é que você vai baixar o seu nível de falha aí? Fala com teus engenheiros de manutenção para reduzir o nível de falha. Agora, está tendo muita dossopatia aqui. Dossopatia. Qual o fator de risco? Pergunta para a empresa, não sei não. Não cabe ao Estado fazer o estudo pela empresa para saber se a dossopatia é porque o trabalhador joga tênis, que ele joga bola no final de... Imagina. Então, o sistema está todo invertido. Cabe ao Estado hoje explicar como o processo produtivo de cada uma das empresas deve acontecer. Olha que maluquice, velho. O decreto do presidente tem que dizer qual o fator de risco, qual o método, se pega Q3, Q5, meu amigo, use Q10, Q1000, qualquer coisa, problema teu. A questão é, está chegando dossopatia. Essa dossopatia tem a ver com ruído? Você precisa ter um conhecimento científico para dizer que sim. Sim, a dossopatia decorre do ruído. E, portanto, toda a tecnologia que você fez baseada na NR15 está ultrapassada. Porque agora você tem evidências que A consequência é mais importante do que as normas que dizem que pode fazer ou não, né? É o resultado do trabalhador. É isso aí. Muito bom. É isso, amigo. Não sei se eu viajei muito aqui. Não, ótimo, excelente a tua segunda contribuição aí para o nosso programa aí, colocando essas ideias sempre importantes, e foi muito bom te ouvir aí, foi muito legal essa explicação sobre a sua proposta aí é a criação de uma lei, né? A criação de uma lei, isso seria uma lei da... Congresso Nacional, uma lei complementar. Uma lei complementar. Tá. Congresso Nacional. E que a Previdência ficaria abaixo dessa estrutura, do decreto. O Poder Executivo vai ter que cumprir o que a lei disciplinar, né? Perfeito. Então, nesse contexto aí, pessoal, a gente acaba com esse 15, 20, 25 anos. Essa coisa, não tem mais essas tabelas de risco. Risco 20 anos, acaba com tudo isso. Você estabelece novamente, uma linha, um máximo e mínimo ali de tempo. Eu estou propondo 10 anos, porque não existe mais 15 anos, assim. Isso é exceção hoje, né, Alexandre? É exceção hoje. A grande maioria dos casos 10 anos que é para aposentar? Não entendi. De precocidade. Precocidade. É sempre precocidade. Então não é 35? Precoce 10 vai para 25. Entendi. Ele diminui 10 na aposentadoria dele. Isso. Ele é precoce em 10, ele antecipa para 10, para 25, né? E aí a gente trava em 25 anos, não teria outro tipo de gradação, né? A gente trava em 1,4% do faturamento, traz o servidor público, que hoje também não tem lei complementar para ele, que está usando o artigo 5758. É só 10, é só 10, eu não entendi. É só 10 anos. Nos estudos que eu tenho feito aqui, o que tem aparecido é o seguinte: 15 anos e 20 anos é exceção. É exceção mesmo. Entendi. Por quê? Porque no decreto atual, pessoal, só tem 20 anos, que é o asbesto. E o asbesto foi banido. Sobrou quem? Sobrou mineração, que tem 15 anos e 20 anos. E esse Brasil de 1960, que essa mineração rudimentar, já não existe mais, né? Então, assim, como você pega os grandes números, 25 anos. Então, para facilitar o método, eu travei 25 anos, travei 1,4% do faturamento, criamos esse método de predição, a partir de manutenção preventiva, com base em teoria do risco, FMEA, FTA, ETA, sai um marcador, epidemiológico de predição. Correto, Alexandre? Isso aplica, todo mundo sabe, é publicado, todo mundo sabe, tudo é transparente, aberto, o método está aqui, vamos discutir tudo isso, mas a lei complementar já traz os núcleos aí desses fundamentos, né? Alcança o servidor público, que é outra grande vantagem competitiva, porque hoje está um vazio e
E, principalmente, amigo Alexandre, acabaremos com a judicialização absurda de 88%. 88%. Hoje é judicializado para aposentadorias e condições especiais. Mas a empresa vai contestar, pelo que eu estou entendendo, ela vai tentar, e daí não vai ter um... Quem é que vai decidir isso? Vai ser a Previdência? Não, ela cai no mesmo esquema, cai no mesmo esquema. Então, assim, essa contestação vai se dar lá na Receita Federal, pessoal. É tributo, é outra Sim, parada. mas Então, quem hoje... vai gerenciar, administrar é a Previdência, porque a Previdência que é o que recebe... Não. Eu tô falando do tributo. Pessoal, Tecnicamente, não, quem vai pagar, tudo bem, paga para a Receita. Mas esse 1,4% sobre o faturamento, não, mas vamos, e essa, eu tô partindo do pressuposto de que a minha empresa ela não contribuiu para, digamos, gerar esse. Eu tenho uma empresa com todos esses padrões de qualidade que você falou aí, tá, e eu vou, administrativamente, eu vou apresentar a minha defesa para a Previdência, é isso que eu estou falando. Então, chefe, no novo sistema, você não elimina a judicialização. Sim. Você não elimina a contenda, o contencioso, a briga. Você só inverte o polo, né? Tá. Você só inverte o polo. A defesa é da empresa, não é do trabalhador que tem que provar. Quem tem que demonstrar tudo que ela tem informação é a empresa. Tá, perfeito. Então, esse nível de judicialização cai vertiginosamente. Primeiro. A briga entre o governo e a empresa, e não entre o trabalhador e a empresa. É isso que você está falando, basicamente. Por quê? Porque quem detém não é que eu sou contra a empresa, não, pessoal. Não. Estou entendendo. É onde está a informação. A informação está onde? E se a informação tivesse com o sindicato, a briga seria com o sindicato. Entendeu? Não é questão que a empresa ele é contra a empresa, não. É porque onde está a informação. Sim, quem detém o poder das coisas. Então, você fez o cálculo de falibilidade do seu Parque Fabril? Cadê o teu estudo de FEMEA, de FTA? Porque aqui o estudo nacional está apontando para uma falibilidade altíssima. Motivo pelo qual você está sendo tungado aqui 1,4% do faturamento. Agora, você quer destungar essa tacada do governo? Apresente engenharia, apresente conhecimento, apresente número. Não venha com papelete de NLTCAT, essa merdaiada aí comprada, não. Não venha com essa bobajada, não. Por quê? Porque isso aí vale para o outro sistema, o sistema que foi ultrapassado. Perfeito. A lei complementar está dizendo, vale agora, prestigiamos os bons patrões, né? Os bons patrões. E aí, pessoal, a lei complementar traria subsídios fiscais, subvenção fiscal, creditícia, linha de créditos. Não é uma lei assim, é dentro do sistema, junto com o SAT, o novo SAT, com toda uma reestruturação, né? E aí trazendo o Sistema S, trazendo os sindicatos, trazendo a rede hospitalar para reabilitação profissional. Assim, dá para fazer muita coisa. Hoje nós não temos mais reabilitação profissional. O trabalhador vai direto para a invalidez. Então, é um resgate do Estado moderno, né? Fazer um resgate do Estado moderno, trazer a eficiência pública, abrir os números, né? E dizer, livre mercado, você está livre. Né? Você está livre. Faça o que você quiser aí. Né? Só que agora você vai ter uma percepção de risco, né, Alexandre? Perfeito. Assumir a responsabilidade que está gerando, né? Esse é o conceito de que somos responsáveis pelo aquilo que a gente que é responsável. Né? Paulo Rogério, obrigado por mais uma... desculpe. E se não quiser nada disso, não faz a lei complementar do FACET e faz o ajuste na jornada. Que para mim que é a questão de diminuir a jornada e tal, né? Que seria o ideal, né? Você não tem cálculo de predição, de engenharia, de FTA, de FACET. Acaba com tudo isso. Mas daí penaliza quem está fazendo direito, né? Ali, na verdade, vira uma coisa... É uma empresa que está fazendo corretamente, que tem todo esse cuidado, ela vai ser penalizada porque ela vai ter que pagar o mesmo que uma empresa que não faz nada direito. Não, ela faz a jornada em cheia. Ela faz a jornada cheia. Mas ela tem que provar daí. Não, mas é isso. Entendi. Entendi. Tá. É isso que eu estou falando. A empresa, então, então, assim, é o meu amigo seguinte. Ela mata o trabalhador, mas ela diminui a jornada. E a outra preserva o trabalhador e tem a jornada inteira. Isso. E aí você não envolve Receita Federal, não envolve essa complicação que eu falei aqui, entendeu? Por que o tributo entra? O tributo entra porque a gente não conseguiu... É uma indenização, na verdade.
A gente não conseguiu ajustar a jornada. O correto é ajustar a jornada e não o tempo de contribuição. A Entendi. gente deixa de trabalhar o pedaço pequeno do tempo, que é a jornada, e passa a trabalhar o pedaço grande, que é o tempo de contribuição. A minha proposta é que a gente trabalhe no elementar, que é a jornada de trabalho. Uhum. E aí quem trabalha a jornada, trabalha o resto, concorda? Em termos de lógica de saneamento ambiental, né? Você está saneando o risco para o periculoso, para o penoso, para o insalubre, porque você reduz o tempo de exposição, obrigatoriamente. Muito legal, muito legal. Paulo Rogério, obrigado por essa aula aí, essas suas ideias, você sempre pensando na frente, buscando soluções, né? E é bom te ouvir, é bom conversar contigo. Suas posições são muito claras e eu acho que contribuem bastante para a nossa evolução. A tua preocupação, eu acho que é muito legal, que é assim, nós temos que focar, que eu defendo muito, vamos focar no resultado das pessoas sendo, né, preservadas, né? Em vez de ficar focando em cumprimento de leis e normas, né, que muitas vezes não redundam em nada, mas nós temos que pegar no resultado. E analisando a epidemiologia, analisando os resultados, a gente está mais perto do que é muito claro. Assim, eu estou fazendo isso, eu estou gerando isso. Então, se eu estou fazendo isso e não estou gerando aquele, eu mereço ser, digamos, beneficiado. E se eu estou fazendo o contrário, eu estou fazendo de uma forma que está gerando um passivo para a sociedade ou para, né, as pessoas em termos de saúde, eu tenho que, obviamente, ser penalizado. Obrigado e fica um comentário final aí, se você quiser. Proteção de tendências. Força e luz. Muito obrigado. Paulo Rogério, então eu queria te agradecer mais uma vez e dizer que a gente fez esse programa em 2 etapas, porque o assunto era tão importante, né? Dividimos, a primeira foi semana passada e essa agora no final. Eu, mais uma vez, te agradeço a tua participação. E, pessoal, estamos encerrando, então, o Proteção Tendências, que ouviu nessa edição o Paulo Rogério Albuquerque, que é auditor fiscal da Receita Federal, está hoje cedido para o Conselho Conselho de Recursos, Conselho né, de da Recursos. Previdência Social, mas o Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, ele foi autor de uma tese de doutorado e que inspirou o NETEP e o FAP. E hoje está com novas ideias trazendo para a gente. Até semana que vem a gente volta com um novo Proteção Tendências.